1 Samuel, capítulo 15, versículo 23. A Bíblia diz assim: porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria. Repita comigo: porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria. Hoje pela manhã, no meu devocional, quando eu estava lendo um livro, uma palavra que eu li trouxe um alerta ao meu coração. É interessante que, embora eu estava lendo essa palavra não tinha a ver com isso aqui, não tinha a ver e não tinha nada que estava sendo dito sobre o que eu vou falar. Mas Deus usou essa palavra para despertar algo no meu espírito, algo no meu coração. Eu estava lendo um livro que fala sobre despertar novos avivalistas. Olha, meu irmão, acredite, eu tenho orado para você se incendiar com o Espírito Santo. Eu tenho pedido a Deus para você pegar fogo. Mas não o fogo que queima a carne, não o fogo que queima as coisas materiais, mas o fogo que vivifica o Espírito. Eu tenho pedido a Deus para nos incendiar no seu Espírito Santo, com fogo do seu altar. Assim como a Atenais, ou seja, pegou aquela brasa viva, aquele instrumento de pegar brasas, pegou a brasa viva e levou até o profeta e queimou, que nós sejamos queimados pelo fogo de Deus. O fogo que vai deixar nossa carne inteira limpa e cheia do Espírito Santo. E quando eu estava lendo este livro que fala sobre os avivalistas, não sobre os avivalistas, mas como nós sendo os novos avivalistas, ele disse algo interessante. Ele falou sobre o futuro. Alguém tem um futuro grande aqui? Diga amém. Se você não tem, eu acabo de te avisar que até você tem. Talvez você não descobriu. Talvez você ainda não se atentou para o que Deus tem para a sua vida, mas eu posso te garantir, Deus tem algo grande para a sua vida. E o fato de você achar que você é um zero à esquerda, essa é o maior sinal que o diabo está tentando te convencer que você não pode nada. Porque ele está com medo de você. Fala para o seu irmão, Deus está te preparando e o diabo tem medo de você. E esse texto veio ao meu coração porque, lendo aquele livro, de repente uma frase disse que até pessoas que têm algo grande para ser realizado, elas não vão conseguir fazer, ainda que Deus tenha um plano na vida dele, um projeto, porque para fazer precisa de disciplina. E na verdade a disciplina que aquele autor estava dizendo era uma disciplina de disciplina. Por exemplo, para você acordar e trabalhar, você tem uma disciplina, sim ou não? Você acorda a um determinado horário, porque você sabe que o ônibus vai passar mais ou menos tal horário, e você sabe que pelo trânsito você vai chegar tal horário, ou seja, você vai chegar 5, 10 minutos antes do teu trabalho. É assim ou não é? Porque se você chegar sempre atrasado, o que vai acontecer contigo? Vai ser mandado embora, é muito simples. Fale para o seu irmão, ainda bem que Deus não manda ninguém embora. Não é verdade? Porque alguns até seriam perdoados, por quê? Porque saltar do trabalho e tal, mas outros é sem vergonhice mesmo. Aproveitou para ver o restinho do que estava passando na televisão. Aproveitou para dar a última cochilada. Aproveitou para dar uma relaxada. Aproveitou para não fazer nada mesmo, porque tem gente que acorda cedo para ter mais tempo para não fazer nada. Então, na verdade, ainda bem que Deus não manda ninguém embora. Fale para o seu irmão, mas também não abuse e não dê motivo. Então, quando ele estava falando sobre disciplina, ele estava falando nesse sentido. Disciplina de, não, se eu quero mais de Deus, eu vou dentro do meu jeito. Por exemplo, quando eu estava lá naquela multinacional, o que eu fazia? Se eu podia acordar mais cedo e reservar só meia hora de oração, era isso que eu fazia. Depois que eu saí, eu passei a reservar umas 3 horas, mais ou menos. Por quê? Porque, meu irmão, você tem que ir tão profundo quanto você quer de profundidade com Deus. Você tem que mergulhar de forma que você alcance a profundidade de Deus que você almeja. Não adianta você ficar dizendo, Senhor, eu quero mais de Ti. A questão é o que você está fazendo para ter mais de Deus. A questão é outra.
E esse livro que eu li falava sobre essa disciplina, sobre essa forma que alguém que quer algo mais precisa se disciplinar, ou seja, arrumar os seus horários, fazer as suas formas. Mas quando eu li aquela palavra disciplina, ela não veio no meu coração como aquilo que o autor queria dizer. Ela não veio em mim como uma palavra que está falando de organização de horário. Ela veio no meu coração, o Espírito de Deus falou no meu coração, a respeito de disciplina, literal, no sentido de correção. E aí, quando eu olhei para aquela frase daquele autor, dizendo que se alguém quer algo grande de Deus, precisa ser disciplinado, eu olhei por duas óticas e no meu coração foi complementado pelo Espírito de Deus, aonde se alguém quer alguma coisa grande, ele precisa ser disciplinado no sentido de se organizar, mas também precisa ser disciplinado no sentido de ser corrigido. Fala com o seu irmão, você quer ir a algum lugar grande? Fale com ele, então você precisa ser disciplinado de duas formas. Precisa organizar os seus horários e precisa ser corrigido. A pessoa que mais te ama não é aquela que fala as coisas que você quer ouvir. A pessoa que mais te ama é aquela que fala aquilo que você não quer ouvir. Porque Davi, uma vez, num dos seus salmos, ele diz: Senhor, me livra daqueles que buscam a minha morte. E ele no versículo seguinte explica: são aqueles que me bajulam com seus lábios, mas que desejam me matar. Acredite, meu irmão, nem todo mundo que fala muito bem com você quer o seu bem. Porque quem quer o seu bem vai falar coisas contigo que vão doer. Quem quer o seu bem vai falar coisas contigo que vai mexer com a tua estrutura, vai modificar a sua realidade. Fale para o seu irmão, Deus quer o teu bem. Então ele vai falar coisas que vão te conflitar. Ele vai falar e ele vai usar pessoas. O melhor amigo de Davi era Natã. Era o cara que chegou perto dele, contou uma história com todo respeito. Quando Davi entendeu que ele era o pecador, aí ele fala: você é, rei. Ele fala: eu pequei. Aí Deus usa o próprio Natã e fala assim: fique tranquilo, você foi perdoado, você não vai morrer. Só o teu filho. Sabe de uma coisa? Quando a gente olha, quem foi mais amigo de Davi? Os caras que foram chamar Batseba, ao invés de falar: Davi, não faz isso, porque ele mandou uma pessoa ir na frente. Ele mandou alguém na frente. E aí esse alguém vai lá e fala: ó, é mulher de Urias. Aí ele fala assim: vai lá e chama ela. Esse cara era para ter ajudado ele, mas não, esse cara ajudou a afundar ele. Meu irmão, tem gente que está te ajudando a afundar. Tem gente que está ajudando a colocar peso no teu barco para que você não consiga e naufrague. Aquele cara que foi lá chamar, ele devia pelo menos antes ter dito: rei, eu vou chamar, você é meu rei. Mas pense bem no que você vai fazer. Deus não vai se agradar disso. E que fosse lá chamar. Mas quem foi o amigo de verdade? Natã. Que teve coragem de vir, com todo o respeito, contar essa história, porque o pessoal acha: não, mas o profeta foi lá e meteu o dedo na cara de Davi. Só me diz aonde está escrito isso. Porque não é na nossa Bíblia. Diz que ele conta uma história quando Davi fica irado, dizendo: esse cara tem que morrer e tem que devolver 4 vezes mais. Aí sim ele diz: é tu, rei. Mas provavelmente, pelo respeito de Natã, ele não deve nem ter feito assim: ó, é tu, rei. Ele só deve ter dito: é tu, rei. Tem profeta que acha que ele está acima da autoridade. Tem profeta que acha que ele pensa que ele está acima de todas as autoridades. Ei, meu irmão, você só tem autoridade se você está debaixo de autoridade, somente. Não existe autoridade fora de autoridade, não existe. Para você ter autoridade espiritual, você tem que estar debaixo de alguma autoridade espiritual. Você pode ser profeta, vice-deus, 4ª pessoa da Trindade, você pode ser o que você quiser. Mas sem estar debaixo de autoridade, você não vai ser nada. Você pode ter títulos, você pode ter um monte de medalha. Fiz a teologia do Sul, fiz a teologia do Norte, fiz a teologia do Nordeste, do Oeste, do Noroeste. Eu já preguei em todos os lugares, já preguei nas maiores igrejas. Isso não quer dizer nada, a questão é: você está debaixo da autoridade de quem? Porque o mundo espiritual não respeita título. O mundo espiritual não respeita
insignia, o mundo espiritual respeita a autoridade. Por isso que os filhos de Cefas, era o principal sacerdote dos judeus, 5 filhos dele, começou a dizer assim: olha, nós te conjuramos, falando para Satanás, expulsando um demônio, em nome do Deus de Paulo. Eles não estavam debaixo da autoridade de ninguém. E aí, de repente, a Bíblia diz que o diabo pega 2 deles e senta o pau. E 3 fogem. Se prepare, quem está contigo por interesse vai fugir quando a chapa esquentar. Aí sabe o que acontece? A Bíblia fala que eles são envergonhados e o diabo fala assim: eu conheço Jesus. Sei quem é Paulo. Mas e vocês? Isso é andar fora de autoridade, irmão. O pau quebra. E sabe o que acontece? Quando eu li aquele versículo, aquela frase no livro, Deus falou comigo: se vocês querem ir para lugares altos, lugares grandes, vocês precisam entender que a disciplina faz parte do processo. Fala para o seu irmão: a disciplina faz parte do processo. A disciplina é a correção. Disciplina, sabe o que é disciplina para muita gente? Suspender o pessoal da ceia. Alguns acham que disciplinar é dizer assim: ó, você está fora 3 meses. É tudo que o diabo quer. Por quê? Você fica 3 meses, a Bíblia diz que enfraquece quando não toma ceia. Aí o cara fala assim: ó, você vai ficar 3 meses sem ceia. O coração do cara continua corrompido e depois ele toma ceia. Passou os 3 meses, o coração não foi limpo, mas o prazo foi dado. Parece que foi dada a disciplina. Não, disciplinar é corrigir, é acompanhar, é chegar e mostrar, é dizer: ainda está errado, você precisa acertar nisso aqui. Isso é disciplina. E aí, quando Deus colocou no meu coração, se a gente quer ir para algo grande, Deus me mostrou ao mesmo tempo algo que está destruindo grandes homens e grandes mulheres. E volto agora nesse texto que nós lemos. 1 Samuel 15, 23. Olha o que diz. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. E obstinação é como idolatria. Obstinação é uma insistência. Existem coisas que você deve insistir. A Bíblia ensina isso. A Bíblia fala que aquela mulher viúva bate na porta do juiz até que um importune. E a Bíblia diz que o juiz atende aquela mulher não porque ele era justo, mas porque ela insistiu. E aí ele nos ensina que devemos insistir. O problema nosso é que nós estamos sendo obstinados, insistentes com coisas erradas. E quando nós somos insistentes com coisas erradas, a Bíblia diz: a sua insistência se torna uma idolatria. Mas hoje eu quero me prender com a primeira parte. Repita comigo: rebelião é como pecado de feitiçaria. E aí, quando eu estava lendo aquela frase, Deus colocou no meu coração: tem muita gente, grandes pessoas, que seriam usados tremendamente no futuro, que Ele estava preparando para coisas grandes, que estão sendo derrubadas neste versículo. O diabo não consegue botar adultério no coração do cara. O cara parece que tem um tapa-olho assim e só consegue ver a mulher dele. Aí o diabo não consegue entrar pelos olhos. O diabo não consegue fazer ele cobiçar coisas que podem destruí-lo. Ou seja, o diabo não consegue ter acesso. E sabe o que tem destruído muita gente? Isso aqui. Rebelião é como o pecado de feitiçaria. E sabe o que eu percebi? O diabo está levantando uma nova geração de feiticeiros. São os rebeldes. Porque a Bíblia diz que rebelião é como feitiçaria. Então, se o cara é rebelde, ele é o quê? Feiticeiro. Preste atenção numa coisa. Quando eu dei aula aqui na escola de líderes sobre batalha espiritual, eu mostrei que o feitiço, a feitiçaria... Por que as pessoas fazem feitiçaria? Para trazer o amor. Já viu isso? Tem lá o anúncio no poste. Trazemos o teu amor em 15 dias. Já viu isso? Você já leu. Aí tem aquele que se supera. Trazemos em 10 dias. Agora já está em 3 dias.
Daqui a pouco, quando eu acabar, ele está na porta. Mas o que é feitiçaria? Entregamos o seu amor a domicílio. O que é feitiçaria? Feitiçaria é controlar. Feitiçaria é obrigar alguém a amar alguém que ele não quer amar. Deus não obriga ninguém a amá-lo. A Bíblia diz que Deus está à porta, ele bate. Se você abrir, ele entra. Se você não abrir, o que ele faz? Ele arromba? Não, ele fica do lado de fora. E o feitiço, a feitiçaria, é para quê? É para manipular pessoas. Feitiçaria manipula pessoas. Feitiçaria manipula vontades. Feitiçaria faz com que pessoas comecem a agir como aquela pessoa deseja. Isso é feitiçaria. E a Bíblia está dizendo que rebelião é como o pecado de feitiçaria. Então o que é o rebelde? É aquele que quer manipular para que seja da maneira dele. Por isso que a Bíblia diz. O rebelde é aquele com a capacidade de feitiço. É algo espiritual. Acredite que o que eu estou falando é profundo. O rebelde, ele tem um dom sobrenatural maligno para enfeitiçar as pessoas, para que a vontade dele seja feita contra aquele com o qual ele se rebelou. É sério, e o diabo está usando isso. O diabo já está usando há milênios isso. Só que hoje pela manhã isso despertou no meu coração quando eu li uma palavra, disciplina. Porque Deus me mostrou que se a gente quer chegar em algum lugar, nós precisamos aceitar correção. Fale com o seu irmão, você não é um rebelde, você pode aceitar correção. O diabo está levantando então uma nova geração de feiticeiros chamados rebeldes. Rebeldia está tão na moda que até um seriado lá, novela, sei lá o que aquilo tem. E com nome escancarado, você pode trocar, feiticeiro, é a mesma coisa. A Bíblia está dizendo que o nome é igual. A diferença é que rebelde está começando a aparecer um nome bonitinho, porque a televisão está dizendo que rebeldes são aquelas pessoas arrumadinhas, bonitinhas, bem na moda. Não, rebelde é como feiticeiro, a Bíblia está dizendo. O pecado de rebelião é como feitiçaria. Quem é rebelde é feiticeiro no mundo do espírito. O rigor é o mesmo. A Bíblia fala que não haja feiticeiro no meio de vós, seja queimado. Por isso que existiu a Inquisição, pegaram isso ao pé da letra, só que queimaram só crente. Vai olhar lá os caras que foram queimados, a maioria deles, ou era contra o governo, ou era contra a igreja, era um dos dois. E sabe o que acontece? A gente olha, muita gente está sendo destruída, porque não está percebendo que está sendo flechado por uma arma do inferno. Nós identificamos essa nova geração de feiticeiros chamados rebeldes através da sua conduta. Não é difícil enxergar não, irmão. Quando você vê um cara que está sempre do contra, abre o olho, que essa é a nova geração de feiticeiros. E o pior, o diabo não consegue entrar se manifestando na igreja, o diabo não consegue um monte de coisa, mas consegue transformar corações de feiticeiros, ou seja, pessoas servas de Deus com coração que se torna rebelde. A nova geração de feiticeiro. E o diabo, quando olha alguém que tem um plano de Deus na vida dele, ele tem derrubado, implantando no coração rebeldia. Por isso hoje Deus tem me levantado para falar sobre isso, para que você não seja atingido por essa flecha inflamada do maligno. E nós vamos usar alguns personagens da Bíblia para entender sobre esse assunto. Abra sua Bíblia em Números, capítulo 16, versículo 1. E Deus me mostrou muito claro isso. Que pessoas têm sido destruídas, não pelo adultério. Você já viu que tem gente que quando cai em adultério se arrepende de verdade, a esposa ou o marido perdoa e Deus resgata de novo o ministério? Você já viu isso? Você já viu que tem gente que às vezes comete algum outro tipo de pecado e é restaurada, como matar, como roubar? Você vê isso direto, é ou não é? Agora o rebelde dificilmente é resgatado. Preste atenção nisso. Porque ele vai para o nível negro.
ele vai para o nível da feitiçaria, e ele é tratado no mundo do espírito como feiticeiro. E a Bíblia diz que a feitiçaria, o feiticeiro, que não haja entre vós feiticeiros, sejam queimados. E no mundo do espírito, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. A Bíblia nos mostra que Deus não te impede de pecar, mas a consequência do pecado vai chegar, ainda que você seja perdoado. Era como Davi. E olhe só, Números 16, versículo 1. E Corá, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, repita, filho de Levi. Grave isso, se ele era filho de Levi, ele era o quê? Levita. Meu irmão, o diabo não pega quem não tem propósito. Grave isso. O diabo, pastor, mas eu nem trabalho na igreja. Ó, grave isso, hein? Eu nem trabalho na igreja, eu não faço nada. Eu só assisto culto. E o senhor não sabe como é que está a minha vida. Como é que está de problema. Meu irmão, o diabo já viu coisa que você não viu. O diabo já viu o propósito de Deus sobre a sua vida. Ele pode não saber qual é o plano de Deus para a sua vida, mas ele vê a movimentação angelical à sua volta. Ele vê as vezes que ele tenta tocar em você e Deus envia os anjos para te livrar. E ele não é burro, ele entende alguma coisa sobre ele, e ele por isso começa a investir tanto na sua vida. Acredite, se o diabo tem te perturbado tanto, é porque ele já viu aquilo que Deus vai liberar sobre a tua vida. Ao invés de ficar dizendo, coitado de mim, eu nasci para sofrer, não, você nasceu para ser grande, e o diabo está tentando roubar a tua grandeza. Filho de Levi, o que Corá era? Levita. Tomou consigo Adatã e Abirão. Você sabe o que era ser levita naquela época? Porque hoje você pode vir no culto, entrar aqui dentro. Você pode ter acessos a muita coisa dentro da igreja. Naquela época, só sacerdote e levita tinha acesso ao tabernáculo. Acabou. O resto do povo era no átrio. Átrio era a parte externa, era igual o estacionamento ali. É como se só os levitas pudessem entrar para ministrar, para fazer as coisas junto com o sacerdote. O sacerdote ia mais longe, evidentemente, mas a galera ficava só no estacionamento. O cara já tinha sido escolhido por Deus para ser algo maravilhoso, concorda comigo? Aí o pessoal fala, não, pastor, ainda bem que eu sou levita. Às vezes alguém está assistindo pela televisão, não, pastor, graças a Deus eu canto. Não, mas levita não só cantava não, irmão. A minoria cantava. Levita, lembra que tinha que sacrificar o animal? Você acha que era Arão que limpava a sujeira? Quem é que podia entrar lá para limpar? Hein? Levita. Aquilo, na hora que pegava na jugular, o cutelo na jugular daquele animal que ia ser imolado, você acha que ia sangue para que lugar? Para cima, para o lado, no chão, para o lado de fora? Era ou não era? E quem tinha que limpar aquilo tudo? Levita. Aí tinha sujeira lá dentro, na área que o sacerdote usava. Quem é que tinha que limpar lá? Não podia contratar um empregado doméstico, irmão. Tinha que chamar quem? Só eles podiam entrar, os levitas. Se entrasse outro, meu irmão, a chapa esquentava. Só porque um tal de Uzá foi querer, na boa intenção, segurar a arca, morreu. A arca ia cair. Deus falou, tinha que ter caído, você não podia ter tocado. Ei, meu irmão, na hora que tinha que desmontar o tabernáculo, porque a nuvem ia andar, porque acredite, a nuvem anda, não é só a fila, não. Na hora que a nuvem ia andar, sabe o que acontece? Ele pega, tem que desmontar a tenda, tem que carregar os varais, tem que carregar as colunas, tem que carregar a tenda toda dobradinha, pele de animal, meu irmão. Não era esse negócio molinho de carregar hoje, não. Era couro, era coisa pesada. Quem é que podia carregar? Levita. Aí o sacerdote cobria a arca da aliança, porque eles não poderiam entrar no Santo dos Santos. Então, ele cobria, tal, ia desmontando tudo. Mas quem ia levar os utensílios do templo? Do tabernáculo? A bacia, a pia de bronze, aquilo tudo, quem ia levar? Os levitas. O pessoal, não sei de onde que tiraram que levita é cantor. É outra mentira do diabo. Levita também é cantor. Mas eles tinham
Muita gente que não era cantor. Por isso que aqui na igreja, o pessoal que cuida do ambiente se chama o quê? Levita. Tão simples quanto isso. Levita. Que pode até ser cantor, pode. Ou seja, esse cara chamado Corá, ou Coré em algumas bíblias, ele era o quê? Levita. Ele poderia ter acesso a coisas que só levita poderia ter, mas ninguém. Aí olha o versículo 2. O que esses caras fizeram? Não, continuando. Filho de Levi, versículo 1. Tomou consigo a Datã, Abirão, filhos de Eliabe, e On, filho de Pelete, filhos de Ruben. E levantaram perante Moisés com 250 homens, ou seja, eram 254 no total, dos filhos de Israel, maiorais da congregação, chamados ao ajuntamento, varões de nome. Quem são o nome dos 250? A gente só sabe o seguinte: maiorais, gente grande, chamado para ajuntamento, varões de nome. Mas qual é o nome dos caras? Não sei. Mas qual é o nome dos 4 rebeldes? Está aqui. Está aqui, ó. Corá, Datã, Abirão e On. On era o nome de uma cidade egípcia do deus Sol. Esse aqui adorava brilhar para o lado errado. Olha só. 4 revoltados que provoca 250. Que consegue botar revolta em 250. 4. Você vê que para desgraça não precisa de muita gente, não. 4 contamina 250.